Oi, tudo bem? Eu sou a Aline Abreu. Eu vim conversar um pouquinho com você hoje sobre um tema bem legal, que é a inclusão da pessoa surda numa sociedade contemporânea globalizada. É enorme o tema, né? Mas é muito simples. É o surdo inserido na sociedade comum, né? Essa sociedade que nós todos estamos inseridos. E o surdo, quanto ser social e cidadão, está inserido também, como eu, você, não surdos, né? Ouvintes, e isso nos faz iguais. Nós somos totalmente diferentes, porém iguais de direito, né? E eu sou intérprete, fui intérprete 20 anos. Hoje não atuo profissionalmente mais como intérprete como antes, né? Porque cansa, as mãos cansam, os braços, o corpo, tudo cansa. Trabalho também atualmente com pessoas surdo-cegas, que é uma outra dinâmica de trabalho, são outros sistemas de comunicação, não há Libras somente, né? E também sou professora e mentora. Mentorar, eu mentoro pessoas que queiram se inserir no mercado de trabalho como intérpretes de língua de sinais ou professores, né? E eu acompanho essas pessoas, eu tenho um método, eu criei um método de acompanhamento, de mentoria para novos intérpretes, aspirantes a intérpretes, seja lá como você queira chamar, né? E também acompanho essas pessoas até o ponto quando elas se sentem bem para se tornarem aquele intérprete que elas desejam ser, né? E também trabalho com pessoas surdo-cegas, sou professora de surdos-cegos ou guia intérprete. Então, os termos intérprete e guia intérprete são diferentes. Intérprete é para pessoas surdas somente e guia intérprete é para pessoas surdo-cegas, ok? Eu não posso alongar o vídeo porque tem que ser um vídeo mais rápido, né? Porque é um tema que traz muitas considerações, muitas curiosidades, é um tema riquíssimo, mas a gente não pode se alongar, tá bom? Então vamos lá, rapidinho. Eu vou falar um pouquinho, então, de alguns. Vou tentar resumir um pouquinho sobre essa inserção. Eu não quero falar a inclusão, porque a inclusão ela parece utópica, na verdade, mas não é. Existe inclusão e ela é baseada em leis e ela é obrigação legal de órgãos da educação, da saúde, não se cumpre, mas a lei, na verdade, não se cumpre, muitas leis não se cumprem para todos nós, né? Infelizmente, mas em relação à pessoa surda, vamos especificar algumas coisinhas, ok? Então vamos lá. Dentro da família, os medos, as incertezas, inseguranças que a família tem, naturalmente, né? Assim que o seu filho surdo nasce, ele vai crescer e ter que matricular numa escola, enfim. E aí a família pensa, é usuário de Libras? O que é Libras? Às vezes a pessoa nem sabe, né? A família, a mãe, o pai não sabem o que é língua brasileira de sinais ou língua de sinais brasileira, porque a gente tem língua de sinais brasileira, língua de sinais americana, africana, japonesa, cada país com a sua língua. Então, o correto mesmo, a nomenclatura é língua de sinais brasileira. País no final, tá? A origem é no final. E então a Libras na maioria das vezes, dentro de casa já não é inserida. Então, o surdo já não é inserido na inclusão inicialmente em casa, né? E aí, quando a língua materna que falta, essa língua que eu e você, que somos pessoas não surdas ou ouvintes, né? Temos naturalmente, quando a gente começa a fase do balbucio, né? Da cópia, a gente começa a copiar a linguagem dos nossos pais ou responsáveis, enfim, irmãos. E o surdo realmente não passa por essa fase. Não que ele não tenha balbucios, ele tem balbucios com as mãos, ele tem sons. O surdo não é mudo, tá? Tem muitos tabus, muitos mitos, mas a gente precisava de uma oficina, um curso para falar sobre isso, tá? Não dá para falar agora, infelizmente, para você. Mas enfim, o correto é surdo
somente, não surdo-mudo, tá? E tem diferença entre surdez, pessoa com deficiência auditiva, que é o surdo ou DA. Não dá para falar agora, mas eu peço que vocês leiam sobre isso, enfim, tem muita coisa boa por aí, né? E entrem também nos meus canais, nas redes sociais, né? Eu vou deixar depois tudo, vou enviar também as redes sociais para que vocês entrem no canal no YouTube, se inscrevam na página também do Facebook ou no Instagram, tá bom? Tem muita informação. Então, a surdez na escola é complexa, mas ela existe, a inclusão existe, tá? Os governos já estão se mobilizando porque são leis que garantem essa comunicação, essa acessibilidade, essa comunicação linguística, esse direito, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, para você da LBI. Tem no site, tem no Google, né, LBI, se você quiser colocar, Lei Brasileira de Inclusão, e tem um parágrafo todo dedicado, por exemplo, à educação da pessoa com deficiência. Então, é bem legal, porque a gente pode falar sobre um capítulo inteiro da educação, onde diz, por exemplo, nas escolas inclusivas é indispensável que o conteúdo e as aulas sejam oferecidos em Libras. E é real. Aqui em Brasília, pelo menos, acontece. Não vou te dizer que já está 90%, 80%, 100%, muito menos. Óbvio que não. Mas nós já temos escolas que são... as aulas são com professor, regente e intérprete em sala de aula, que são as escolas regulares inclusivas. Temos a escola bilíngue de Brasília, que é uma escola com conteúdos específicos e tudo que é feito é para o surdo. E lá estudam surdos, codas são filhos de surdos. É uma cultura diferente também, né? Porque ser surdo é ser uma cultura diferente. Então, os codas também estudam, os surdos estudam lá. E ouvintes que quiserem também, mas os pais têm que saber que a metodologia é preparada diretamente para surdo. Então, isso significa que é usado português como segunda língua, não primeira. Entende? O português é segunda língua e para nós não surdos, o português é primeira língua. Então, essa escola é dedicada na inserção para surdos. O que eu quis dizer? Essa escola é dedicada totalmente em inserir surdos. Deu para entender? Acho que deu, né? Vamos lá, eu vou ler um pedacinho desse enorme parágrafo da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que você pode procurar, tá bom? A adoção de medidas individuais e coletivas que proporcionem o desenvolvimento acadêmico e a socialização dos alunos com deficiência. Isso facilita a integração e, consequentemente, o aprendizado. Além das ofertas de aulas e materiais inclusivos, como em Libras, por exemplo, né, Braille também para os alunos cegos, né? As práticas pedagógicas também precisam ser incorporadas e preferidas pela instituição que possuir alunos com deficiência. Então, a LBI veio com muita força, né? Ela é de 2016, se eu não me engano. Então, a LBI Brasileira de Inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, ela tá apoiando muito essa causa da surdez. Então, a surdez em si não é nenhum problema, tá, gente? O problema realmente é a falta de compreensão da cultura da pessoa surda, como Quadros, por exemplo. Ronice Quadros é uma autora muito boa, uma doutora na área, e aí ela fala assim: a identidade surda se constrói dentro de uma cultura visual. Por quê? Língua de sinais. Língua materna? Sim, nossa língua materna, pessoas não surdas, é o português. Falamos. A pessoa surda, língua materna, língua de sinais. Mas língua materna se aprende em casa. Ah, ok. Em casa, o surdo geralmente não tem. Então, é complexo, né? Mas isso vai com o decorrer do tempo e a convivência com outros surdos. É isso que traz essa aquisição de língua para o surdo. Então, ela fala, essa diferença precisa ser entendida não como uma construção isolada, entende? Mas como construção multicultural, porque o surdo não é apenas língua, ele tem uma multicultural, tem vários aspectos muito
relacionados ao surdo, à pessoa surda, que nós temos que respeitar para compreender, inclusive, esse sujeito surdo como sujeito cultural inserido, inclusive, com a sua língua, entende? Dessa forma, entende-se que a identidade dos surdos é o conjunto de traços que o distingue dos ouvintes, né? É a identidade, representada por uma cultura específica e resultante das interações entre surdos. Legal, né? Então, são as interações entre surdos que traz a aquisição de língua e o crescimento social dessa pessoa surda. Ele realmente, quando criança e adolescente na educação, está inserido na escola inclusiva, ela funciona ou não funciona, acontece. Agora, a gente falando de surdos e sociedade em geral, né? Um surdo que vai a uma consulta, um surdo que vai para a igreja, que quer fazer o que ele quiser, mas não tem acesso. Por quê? Língua, comunicação, né? Esse aqui é o sinal para uma comunicação que não existe, barreira, é embarreirada a comunicação. A língua, ela liberta, a língua, ela traz conhecimento, né? O surdo precisa da língua de sinais ser respeitada, né? Para que o surdo seja também respeitado, né? E a lei de Libras, inclusive, de 2002, 10.436, ela ajudou muito. Essa lei, ela veio realmente para transformar um cenário que era de indiferença e descaso, né, de completo desconhecimento de realmente que o sujeito surdo, a pessoa com surdez, era só uma pessoa com surdez que precisava de uma língua para se comunicar, como eu e você que falamos e ouvimos, precisamos de uma língua para se comunicar. Falamos não, porque o surdo também fala. Ele, se trabalhando muito bem a oralização desde cedo, ele consegue falar muito bem, né? E aí ele é expert em fazer essa leitura labial, né? Que é uma linguagem, é um método que tem, uma técnica que os surdos, na maioria que trabalha desde cedo, são experts nisso. E aí, gente, o vídeo já tá ficando grande, eu vou ter que ir, mas tem muita coisa para ser dita. Ele eu falei de coisas negativas, positivas, mas agora eu quero falar de coisas muito positivas. Então, assim, o surdo, ele realmente já está inserido, o surdo está dono de si, falando por si mesmo, mas não são em todos os lugares de fala que ele deveria estar, né? A política hoje já está começando a compreender melhor que o surdo pensante pode falar sobre si mesmo, para suas leis, para conquistar seus direitos, né? Seus deveres também. Mas a questão assistencialista, né? De coitado dele, poxa, precisamos falar, oi, vou tudo bem, né, coração. Não existe, né, gente? O surdo, uma pessoa adulta, madura, que estuda, né, hoje as universidades federais, elas já têm, em sua maioria, não vou dizer que são todas, óbvio que não, mas na sua maioria, nós aqui em Brasília temos. Eu trabalho atualmente na Universidade de Brasília, né, com pessoas surdo-cegas. Eu faço as traduções das aulas de 2 cursos do Instituto de Letras lá da Universidade de Brasília, e nós temos 3 alunos surdo-cegos, né? E é um fato, assim, incrível, né? E nós temos que aplaudir. São pessoas que estão sendo realmente abrindo um caminho que não existia, né? Eles estão, sabe, na roça, capinando, né? E aí eles vão devagarinho, mas estão conseguindo. Um já se formou, vai para a 2ª graduação agora, e 2 estão iniciando o processo de formação. Então, é incrível ver essa dinâmica. O surdo em si já está muito além, né? Nós temos muitos surdos matriculados na universidade, nas faculdades também, e aí as faculdades geralmente respeitam a lei, né? Que a lei 10.436, o decreto 5626, que foi de 2002, 2005, que exigia essa acessibilidade, né? Em todos os ambientes sociais e políticos, e enfim, todos. E aí a maioria
tem que ser uma luta muito grande para contratar um intérprete. Antigamente era assim, mas hoje tem um pouco mais de consciência sobre a necessidade, a importância e o respeito que se tem quando se tem uma matrícula de um aluno surdo e se contrata um profissional que traga essa comunicação, intermediação, né? É a mediação dessa pessoa, desse profissional intérprete. E também, gente, aí tem tanta coisa para ser dita, né, sobre as formações também dessas pessoas, dos intérpretes. É muito sério, né? São pessoas que devem ser formadas, devem ter gabarito para trabalhar com a língua de sinais. A língua de sinais é uma língua riquíssima e fantástica, né? E hoje já tem um campo enorme dentro das universidades que trabalham a questão linguística da língua de sinais, gramatical, né? Então, assim, é uma língua que não depende do português para viver, né? É uma língua totalmente independente e é maravilhosa, realmente. Mas, assim, não vou dizer para vocês que são flores, porque não é, mas dá pra gente compreender que já existe a inclusão, mas ainda está engatinhando naturalmente, mas as leis estão aí e na maioria das cidades estão sendo cumpridas. Não conheço os interiores do país. Nas capitais existem, assim, na maioria, né, que eu tenho visto, andado e percebido, conversas entre amigos que tem, né? Agora eu tenho que ir mesmo, o vídeo tá ficando grande, tá? Desculpa. Mas eu não posso ir só sem falar uma coisinha. Os surdos estão com autonomia do que pensam, sentem e geram de conteúdo. É muito legal. O YouTube tá cheio de vídeos de pessoas surdas gerando conteúdo, porque eles são essas pessoas que têm conteúdo, que têm voz, né? Que falam sobre si mesmos e nada sobre eles sem eles, né? Tem que ser falado sobre eles a partir deles mesmos. A luta é deles, né? Então, tem muita gente fazendo um bom trabalho, youtubers surdos, né? Famosinhos aí, né? Professores, doutores, mestres surdos em várias universidades do país, diretores no governo surdos, né? As empresas realmente têm surdos que estão compreendendo que é importante ter esse funcionário surdo. Então tem muita coisa acontecendo, coisa boa. Os surdos estão sendo vistos, tem muitos surdos com muita experiência para trazer, professores surdos excelentes, não de Libras, não é só professor de Libras, eles podem ser professores de outras áreas, né, maiores, pode ser, eles são professores da universidade, da própria língua, mas dentro de uma outra visão, né, a Libras mais aprofundada, tudo muito grande, sabe? Existe sim. Então, é isso. Eu sei que é muita coisa para ser dita, eu não tenho condição de falar disso num vídeo que seria bem pequeno, mas não dá para fazer. Então, entrem no meu canal, me sigam, se inscrevam, tá? Eu vou enviar as minhas redes sociais, os links, e fiquem bem. Espero que vocês gostem, tá? E espero que esse tema surta curiosidade. Surta? Acho que é, né? Efeito. Acho que é essa a palavra. Obrigada, gente. Abraço. Tchau.